YouTube, talvez aplicativo YouTube no seu celular, no seu smartphone. E quando você faz a pesquisa lá, você coloca Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba ou só a Fonte de Vida em Indaiatuba, logo você vai perceber o nosso canal. Você entra nesse canal e coloca lá, tem lá uma informação, inscrever-se. Você clica nessa informação ou toca nessa informação, automaticamente você vai se tornar inscrito. Para você receber notificação, do lado da palavra inscrito, vai aparecer um sininho. Você toca nesse sininho, ou então clica nesse sininho no seu computador, e você vai começar a receber notificações no seu e-mail, ou no caso no seu smartphone, você vai receber uma informação cada vez que receber uma postagem nova, esse canal, você vai ser avisado imediatamente a respeito disso. Então, é um modo que você tem de se manter atualizado e sempre aprendendo com as ministrações que nós temos feito aqui. Todas as ministrações estão nesse canal, não apenas as ministrações do Tadel, todas elas. Agora, se você quiser pesquisar de maneira mais específica, existe principalmente no smartphone, tem lá uma playlist. Acredito que tenha também na forma talvez não apareça aqui, né? Não tem problema. Se você acessar isso no seu celular, quando você acessa lá no YouTube, tem lá canais e tem lá, deixa eu até fazer para que não fale bobagem. Aqui, ó, Fonte de Vida Indaiatuba, ok. Isso, ó, tem lá playlist, tá vendo lá, ó, início, vídeos e playlist. Quando você clica em playlist, aparece então as séries de mensagens. Dentre elas tem lá, ó, série Vida Ministerial. Quando você clica, estão então em sequência as ministrações. Se você deixar isso em reprodução automática, Falar em Línguas parte 1, depois havia Falar em Línguas parte 2, parte 3, e assim sucessivamente. Ok? Apenas uma informação para que você possa usar esses recursos que nós temos, né, por meio da tecnologia tão avançada da nossa geração, uma maneira de usar de maneira a nos edificar. Muito bem, vamos lá. Eu quero começar essa noite trazendo uma passagem bíblica. Gostaria que você pudesse abrir essa passagem. Ela vai nos ajudar a entender um pouquinho mais a respeito desse grande tema que nós estamos lidando, que é o tema do falar em línguas. Então, abra comigo, por gentileza, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso de número 26. Lá tem talvez até mesmo um título na sua Bíblia. A maioria das Bíblias tem títulos, né? Quando vai começar uma porção da palavra sobre um tema especial, a maioria das Bíblias tem um título. E esse título aqui, no caso, na minha Bíblia, versão Almeida, revista atualizada, está como a intercessão do Espírito. Então, Romanos 8, versículo 26. Nós vamos ler esses versículos e procurar entender um pouquinho mais a respeito desse falar em línguas. Eu gostaria de, nessa explicação, falar um pouco a respeito do que nós oramos quando nós oramos em línguas. É um dos temas principais das perguntas que nós fazemos, né? Foi feita no primeiro dia, quando nós começamos a falar sobre isso. Foi nos dias lá do meu aniversário que nós começamos, aquela gravação foi interrompida e nós oficialmente começamos na semana posterior. E foram feitas duas perguntas a respeito do falar em línguas. Uma pergunta era quanto ao conteúdo, o que nós falamos quando nós falamos em línguas, e a outra era a respeito do propósito, para que serve esse negócio, ok? Então, eu gostaria de dar um embasamento bíblico aqui de Romanos capítulo 8, para que a gente possa entender um pouquinho aquilo que o apóstolo Paulo explica a respeito da realidade da pessoa do Espírito Santo morando em nós e orando através de nós. Vamos entender um pouquinho a respeito disso. Diz assim lá, ó, Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Uma declaração bíblica aqui, ó. Nós
não sabemos orar como convém. Naturalmente, nós não sabemos orar como convém. Exercendo a nossa razão, usando a nossa mente, exercendo os nossos sentimentos, por meio do nosso coração, exercendo a nossa vontade, esses aspectos que caracterizam a alma humana, ou seja, mente, sentimentos, vontade, isso tudo caracteriza a alma humana. Ou seja, a nossa oração, ela tem uma tendência de ser uma oração da alma, ok? Ela tem uma tendência de apenas explorar essas realidades, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho vontade. Esse é o conteúdo principal da nossa oração, em português no nosso caso. Se a gente estivesse falando com argentino, seria em espanhol. Se a gente estivesse falando na Argélia, seria em turco, né? Seria em árabe, melhor dizendo. Ok? Então, cada povo, na sua compreensão, faz um exercício dessa oração de forma natural, exercendo dentro do seu ser humano uma área que é caracterizada como a alma humana, certo? Aí o autor bíblico aqui, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso. Ele fala assim, ó, naturalmente, é o que ele está dizendo ali para nós não sabemos orar como convém. Aí ele vai falar a respeito da pessoa do Espírito Santo na vida do crente. E lá diz assim, ó, mas está aqui em função do que ele acabou de dizer. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, e aqui o Espírito é o Espírito Santo, é uma referência a essa terceira pessoa da Trindade, é a expressão de Deus em nossa vida, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Olha que coisa interessante, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Uau, é um tema esse tal, gemidos inexprimíveis. Ou seja, algo que não pode ser narrado, algo que não é conhecido em palavras naturais. Essa ideia de inexprimível é inexpressável, algo que não pode ser expresso. Uau! Então há uma operação do Espírito Santo, levando, e aqui parece um pouco contraditório, né? Se algo não pode ser expresso, como é que geme? Então é um gemido inexprimível. É um tema de discussão, alguns falam que é um exagero imaginar e associar isso com a oração no Espírito, a oração em línguas, o falar em línguas, mas eu não considero nem um pouco exagerado. Dentro da compreensão do todo do Novo Testamento, me parece muito, não apenas me parece, mas eu tenho clareza disso, que Paulo está falando a respeito da vida do Espírito. Ele está falando a respeito da realidade do Espírito Santo na vida do crente. E olha o que ele diz lá. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos, expressões vocálicas, som emitido, gemidos, pode ser um suspiro, como pode ser um brado, pode ser fazer... é um gemido, isso é um gemido, é um exemplo de gemido. Então, isso e muitas outras coisas pode ser uma demonstração de um som emitido, mas ele se encarrega de dizer que é inexprimível. Então dá a ideia de que não pode ser compreendido. É como se não fosse uma palavra que a gente ouve, ele quer isso, ele é isso. Não é compreendido de forma natural. E olha o que diz ali, continuando, está no mesmo contexto, tá? Ele está falando a respeito dessa realidade do Espírito Santo e diz assim, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Oh, que tremendo, olha só. Vamos associar aqui. Aqui ele está falando a respeito do Espírito no versículo 26. E agora no versículo 27 ele fala daquele. Quem é esse aquele? Quem que você acha que é esse aquele? Qual? Quem? É Deus? Quem? O Espírito Santo, ele vai vir depois ali, ó. É aquele que são os corações, sabe qual é a mente do Espírito. O Pai. Vamos entender isso aqui. Então nós oramos ao Pai, né? É uma explicação lógica, né? Bem fácil de entender. Nós oramos ao Pai, dentro desse contexto assim, no poder do Espírito, direcionado pelo Espírito e por meio do poder do nome de Jesus. Ok, a gente entende bem como crente, mas aqui fica um pouco claro como isso funciona. E aquele que sonda os corações, a Bíblia fala que Deus, ele perscruta, esquadrinha, entende, tudo que é oculto, para ele é revelado. Não há nada oculto para ele em nosso coração.
A palavra ainda nem nos chegou à boca e ele já conhece. Ele sabe quando nós nos sentamos, quando nós nos levantamos. Ele sabe tudo a respeito de nós, como o salmista escreve tão bem. E aqui ele menciona assim: aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Lembra que ele falou antes que o Espírito estava fazendo uma obra na vida do crente. Ali no versículo 26, o Espírito está fazendo uma obra. Qual que é a obra do Espírito? A obra do Espírito no versículo 26 é que ele intercede. Por quem? Por nós. Olha que louco. O Espírito, quero que você entenda isso, porque pode parecer muito simples para algumas pessoas que já refletiram a respeito dessa palavra, mas para a grande maioria não. Por isso que eu estou me detendo aqui. Então, versículo 26, ele fala: olha, o Espírito. E aonde o Espírito Santo está? Essa é uma coisa. Qual é a dispensação que nós estamos vivendo? Dentre a graça, sim, mas vamos entender. Dentre Pai, Filho e Espírito Santo, qual é a dispensação que nós estamos vivendo? É a do Espírito Santo. Todos entendem isso? Desde que Jesus subiu, a Bíblia fala que ele subiu e ele liberou então o Espírito sobre a igreja. Ele subiu e liberou dom sobre o corpo. A descida do Espírito Santo aconteceu em Atos capítulo 2. Beleza? Estamos alinhados? A obra atual da Trindade, ela é real. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam. Mas se nós pudéssemos dizer assim, quem que de fato faz a coisa acontecer é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não é apenas alguém que nos informa de forma externa, mas ele é a expressão do próprio Deus em nós. Ele é aquele que de fato habita em nós. Então quando ele ora, ele não ora em algum céu, dentre 3 céus que existem. Segundo Paulo fala que teve um arrebatamento de sentidos e foi levado até o 3º céu. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo. Não, aonde que o Espírito Santo, de fato categórico, o apóstolo Paulo, que é o mesmo que escreveu essa palavra, o que ele fala a respeito do Espírito Santo na vida do crente? Aonde que está? Ele está justamente no seu íntimo, no seu interior. Ok? Então entenda o versículo 26 como o Espírito Santo que está dentro do crente. Tá comigo? Ou perdeu a referência? Não? Então o Espírito Santo está dentro do crente, no versículo 26, agora ele vai falar do 27. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Que está onde o Espírito Santo mesmo? No crente. No crente. Olha que louco. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Quem agora que ele está? Isso é interpretação de texto, tá? Eu sei que pode parecer muito bobo para a maioria, mas às vezes a gente lê e não entende. Infelizmente a nossa educação brasileira se encarregou de gerar muitos déficits na nossa capacidade de interpretar um texto. Esse texto é importante entender. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito que habita no crente. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quem é esse ele? É o Espírito Santo. Olha o que está dizendo aqui. O Espírito Santo, o que ele ora é a mais pura, completa, absoluta, total, perfeita vontade do Pai. Total. Ele nunca ora por nós algo contrário ao Pai. Jamais. Ele em todo tempo, absolutamente, agora já vou começar a explicar o conteúdo do orar em línguas. Ele exerce na vida do crente, através da boca do crente, ele gera um conteúdo que pode ser desconhecido pela razão, compreensão da alma. Lembra que eu falei alma? Alma é mente, sentimentos, vontade, isso é a alma humana. Esse negócio não é alma, esse negócio é espiritual. Ele fala, a alma não sabe orar. Nós oramos de maneira equivocada. Tem várias passagens bíblicas que falam que nós oramos de maneira egoísta. E por aí vai. Aqui ele começa o versículo 26 dizendo assim, porque nós não sabemos orar como convém. Mas, esse mas, é assim, para tudo e presta atenção nesse negócio. Porque esse mas faz todo sentido. Ele está quer dizer o seguinte, ó.
Você quer orar de maneira assertiva? Eis um caminho sobremodo excelente, e não é o da alma. Você quer orar com 100% de eficácia? Eis uma maneira de orar que é inerrante, não há erro. Essa maneira inerrante de orar é a oração do Espírito na vida do crente. Agora faz sentido quando a gente associa essa palavra com outras palavras, como em Judas, por exemplo, que fala de orar no Espírito. Agora faz sentido. E a gente achava, eu estou aqui, eu estou calado, mas eu estou orando no Espírito. E a maioria dos crentes, quando entendem ou leem orar no Espírito, eles acham assim, é oração silenciosa. Já viu pessoas explicar a oração? Ah, ele está lá, mas ninguém pode ver, ninguém pode julgar não, porque ele está orando. Olha lá, ele está ele está assim, ó, enquanto tá assim. Isso é o quê? Isso é orar no Espírito. Isso é o que a Bíblia fala, orar no Espírito? Não, não é isso. Mas pode orar silenciosamente? Pode. É pecado orar silenciosamente? Nenhum. É pecado orar com a mente e não com a boca? Não, nenhum. Não diz que é pecado. Mas não vamos dizer que orar com a mente, que é a alma, é igual a orar com o espírito, que não é alma. Entendeu? Amém. Glória a Deus. Aí, avancemos. Porque agora você está entendendo, estou gradativamente para você poder entender o que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, quando Ele quer tanto que a gente ore em línguas. E por que esse negócio é tão importante que a gente está gastando um tempão aí de ensinamento, de ministração, para que todos ao final possam, se não nesse final, mas em algum momento aí, possam desfrutar dessa realidade. Por quê? Porque aqui ele está dizendo assim, olha, o Espírito Santo, ele quer fazer um processo de alinhamento com a vontade do Pai. Ele quer, e ele dota todo crente dessa capacidade. Pastor, para aí, não. Lá tem, em 1 Coríntios 12, fala que há uns, eu já expliquei, mas talvez para os desavisados, eu explico novamente. 1 Coríntios 12, ele fala de dons espirituais que estão a serviço do corpo de Cristo. 1 Coríntios 14, ele fala de uma realidade. Ele está dizendo a respeito de edificação pessoal, não é edificação para o próximo. Agora você para tudo e associa comigo. Eu sei que você é inteligentíssimo, então pensa comigo. Vamos pensar de maneira lógica. Vamos imaginar, aqui eu sou Deus, tá? Eu sou Deus agora, e vocês todos aqui são servos do Altíssimo, que sou eu, tá? E eu, como Deus, preciso me encarregar que vocês todos tenham a capacidade, não humana, porque vocês não têm, mas uma capacidade que eu vou conceder para vocês, para que vocês tenham êxito, para que vocês não apenas comecem bem, mas que cheguem até o final, para que eu consiga garantir em vocês tanto o querer, quanto a capacidade de realizar, porque eu sou Deus, e vocês são humanos, caídos e pecadores, limitados. Vocês não podem depender de si mesmos, vocês precisam depender de algo que eu dou, para que vocês tenham sucesso, beleza? Aí eu inspiro homens a escrever a Bíblia. E eu coloco lá na Bíblia que eu vou escrever, ou melhor, que eu vou inspirar homens a escrever, eu coloco lá 1 Coríntios 12. E eu estou falando lá a respeito de dons espirituais que estão a serviço da edificação do corpo de Cristo. Está muito claro lá. Aí eu falo lá o seguinte, eu estou continuando esse processo. Eu falei lá, e a uns, variedade de línguas. E a outros, interpretação de línguas. Beleza. Aí, no capítulo 14, eu escrevo um monte, em 1 Coríntios, usando um homem como Paulo, para poder dizer, olha, eu oro em línguas mais que todos vocês, eu pratico esse negócio, quisera que vocês orassem, quisera mais ainda que vocês profetizassem, aquele que ora em línguas busque interpretar para poder ter edificação completa, porque aquele que ora em línguas, ele ora de fato, ele ora de verdade, ele ora de forma perfeita, mas a sua mente não entende. Mas eu quero que vocês orem. Basicamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora a pergunta: vocês precisariam fazer para mim como Deus? Vamos pensar de maneira lógica. Eu amo o Ederson, eu amo a Ione, somos Deus. Eu amo o André, eu amo o Danilo. E eu quero que todos eles alcancem êxito. Mas eu vou dar para ele, para o Ederson eu vou dar a variedade de línguas. Para o Dedé não.
Vou dar. Para a Ione, não, também não. Não vou dar para ela. Mas para o Edson eu vou dar. Aí, o autor fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Ou seja, a Ione não vai se edificar a si mesmo. O André não vai. O Danilo muito menos. Não vou dar para ele. Não vou. Eu quero dar como Deus, soberano. Eu vou dar para quem? Eu vou dar para o Ederson. É isso que a maioria dos crentes tradicionais entendem. Eles falam assim, se Deus deu, deu para alguns, não deu para todos. Eles têm razão? Sim. Eles têm razão? Não. Como assim, pastor? Sim e não ao mesmo tempo? Não pode. Ou é sim ou não. Sim, porque Deus não deu para todos a variedade de línguas. Como assim? Como o dom espiritual que se une à interpretação de línguas e vira profecia para a igreja, com certeza ele não deu para todos. Agora, como edificação pessoal, olha a mesquinhez de um Deus que decidiu dar para uns e não dá para outros. O Ederson se arrebenta de orar em línguas e sai completamente edificado. A Ione vai passar a vida querendo esse negócio e ela não vai ter. Não vai ter, porque eu não quero dar para ela. Por que não quer dar? Porque eu não quero. Porque eu sou soberano. Porque eu sou Deus. Mas esse negócio edifica a si mesmo. Aquele que ora em línguas ora de fato. Aquele que ora em línguas mesmo que não entenda nada. Até o final da vida vai orar de verdade. E ele vai ser edificado cada vez que orar. Seu espírito fica totalmente edificado. Eu quero esse negócio. Não vou dar. Por quê? Porque eu sou Deus. Não tem nem lógica uma coisa dessa. Ah, é assim, pastor? Sim, porque uma coisa é as ferramentas, os poderes, vamos assim colocar, as capacitações que Deus dá para edificação pessoal, Deus se encarrega de dar para todos se edificarem a si mesmos. Para todos. Ele não faz acepção de ferramentas para edificação pessoal, para ninguém. Agora, os dons são distintos no quesito para o corpo, óbvio. Você consegue entender isso que eu acabei de falar ou foi muito complexa a minha explicação? Não senti firmeza. Foi complexa a explicação. Eu vou escrever a Bíblia só para o Ederson porque eu gosto dele. Eu não vou dar para o Danilo a Bíblia. E nem para a Ione, nem para o André. Pode isso, pastor? Eu falo que eu amo o mundo inteiro e eu quero que essa revelação toque a todos, mas para o Danilo eu vou fazer, eu vou me encarregar de não dar, porque eu sou soberano. E para a Ione também não. E para o Dedé também não. Mas para o Ederson, puxa, o Ederson. Mas eu vou dizer na minha Bíblia que eu não faço acepção de pessoas. E ele vai ter revelação, porque ele lê, ele consegue ter revelação, porque eu concedo isso a ele. Ele vai crescer, e o Dedé, por mais que queira, vai viver pondo o dedo e querendo e não vai ter. Mesma coisa Ione, mesma coisa Danilo. Você consegue entender a ideia da Bíblia? Agora entenda a mesma coisa em relação a uma ferramenta que Deus concede para que todos os crentes, obviamente, possam ser edificados e edifiquem a si mesmo. Porque Ele concederia a uns e outros não. Não tem lógica. Absolutamente não tem lógica. Não entendi ainda, pastor. Sim, 1 Coríntios 12 é dom para o corpo. 1 Coríntios 14 está falando de uma ferramenta de edificação pessoal. O jejum está disponível a todo crente? Quem jejuar mais, de acordo com um jejum verdadeiro, de acordo com o propósito de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer, vai ter experiências mais fortes, mais intensas, melhores, mais poderosas do que quem nunca jejuou na vida? Você concorda com isso mesmo que você acabou de dizer? Então a mesma coisa vale para a oração em línguas. Agora estou entendendo. Então quer dizer assim, se uma pessoa tem a ferramenta da oração para poder usar e não usa, Deus concedeu para ela, certo? Ela pode orar, pode, mas ela não faz, porque ela não gosta, não quer, não está afim. Beleza, Deus respeita essa falta de vontade. Mas você, ao longo da vida, você vai perceber um crente que tem uma vida de intimidade com Deus por meio da oração em português, e um crente que despreza a oração e ora só quando o pastor ora no culto. E quando alguém fala assim, vamos orar na mesa para agradecer, você, amém. E acabou. Essa pessoa que ora com intimidade com Deus e essa que não ora nada, elas vão viver a mesma realidade em Deus? Mas essa ferramenta Deus deu para os dois? Sim, está à disposição de todo aquele que crê. Jejum, a comunhão. Você sabe que nós temos uma geração de crentes desigrejados. Não quero mais igreja, não acredito em estruturas, não concordo com os pastores. É tudo um bando de ladrão. Esses apóstolos não valem nada. Eles querem tudo que eu não quero. Beleza. Tem uma galera que são os desigrejados. Não congregam. Mas eles dizem, eu creio em Jesus. Mas eu não quero congregar em lugar nenhum.
eles têm o mesmo nível de intimidade com o Senhor, de experiências com Deus, de manifestações de Deus que aqueles que estão em íntima comunhão com o corpo de Cristo? O que você acha? Não? Mas eles podem ter isso que a gente tem, certo? Afinal de contas, se eles estão feridos, tem perdão para ser curado. Se acontecer alguma coisa, pode ainda ser tratada, porque Deus já se encarregou de liberar perdão, que é o remédio dos remédios para todos os nossos conflitos. Ok? Então, se a pessoa fala, não quero, na verdade, esse caminho já está liberando ela para um caminho de morte. Porque todo o contexto bíblico da manifestação de Deus não é simplesmente algo, por mais que a salvação, obviamente, algo específico, mas Deus, Ele nos jogou para dentro de uma comunhão, Ele nos jogou para dentro de um relacionamento. Ele resolveu chamar essa comunhão de igreja, que é um nome emprestado dentro do contexto do império. É a ideia de eclésia, um agrupamento formado para poder discutir assuntos e firmados para poder alcançar para fora. Chamados para fora. Era para fora, perto da porta, para poder mostrar para o público externo ainda. Essa é a ideia da eclésia, que foi emprestada essa nomenclatura e virou em português o nome igreja. Então, Ele não nos fez para poder andar só. Carreira solo só vale na música. Na vivência espiritual, carreira solo é desgraça, é maldição. Carreira solo, a Bíblia fala, provérbio fala que aquele que anda só se submete contra a verdadeira sabedoria, ou seja, é um ignorante. Aquele que se submete contra a verdadeira sabedoria, ou seja, a escolha de andar sozinho, numa linguagem portuguesa, de forma mais clara, é uma burrice, é uma babaquice, é uma maluquice. É uma coisa insana, não se faz em sã consciência. Mas as feridas explicam, Satanás ajuda, o mundo dá a mão e a carne aceita o convite e nós temos os desigrejados da nossa geração. Agora, vamos de novo. A Bíblia que eu leio, que você lê, está acessível a todo crente, certo? Quem ler mais, quem buscar mais dela, quem estudar mais, meditar mais, estudar mais, vai crescer mais, obviamente. A oração, a mesma coisa. O jejum, a mesma coisa. A oração no Espírito também. A oração em línguas também. Ah, mas eu me atrapalho porque lá fala, porque a uns Ele deu variedade de línguas. Se você consegue compreender que 1 Coríntios 12, ele está falando de dons espirituais que estão a serviço do corpo de Cristo, obviamente, aí você consegue entender que Ele, assim como não concedeu a todos o dom de palavra de conhecimento, Ele não concedeu também a todos o dom de falar em línguas ao ponto de ser interpretado e virar uma mensagem de forma pública. Isso é uma outra categoria que envolve a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo. Agora, meu TSD, meu tempo a sós com Deus, minha intimidade com o Senhor, Deus me deu uma ferramenta semelhante ao Paulo e semelhante a todos os crentes, que ele profetizou e prometeu lá em Marcos capítulo 16, versos 16 e 17, quando ele fala, e esses sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome falarão novas línguas. E não é aprender a falar inglês, espanhol, aramaico, hebraico e coisas do tipo, não. Ali, ele está falando dessa realidade. Dessa realidade. Ok? Avancemos um pouquinho mais, porque a gente parou no 26. 27 é legal também. Olha só. Mas o mesmo Espírito, eu estou no 26 ainda, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Olha o versículo 28, que você sempre falou. Esse é o versículo que você escreve em carta, que você manda para os crentes. Quando você quer uma mensagem bonita para poder falar, você escolhe essa. Aí você diz lá, sabemos que todas as coisas... Olha que coisa. A gente pega esse versículo, pinça assim, ó, vai como uma tenaz, assim, ó, puxa e bota numa carta, bota numa palavra, bota... E a gente não consegue associar isso com oração no Espírito, com orar em línguas e com a atividade do Espírito Santo na vida do crente. A gente não fazia isso. Mas se a gente lê a Bíblia, estudando ela, a gente vai conseguir fazer isso agora. Agora você vai conseguir. Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que negócio vai ficando cada vez mais lindo. Ó. Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esses nomes complexos, você pode assim pegar tudo isso e falar assim, sou eu. É comigo aqui o negócio. Então ele, antes da fundação do mundo, ele já me predestinou para ser dele. Antes da fundação do mundo, ele já me chamou para ele. De forma mais clara, em 1999 eu reconheci, eu ouvi, eu atendi. Em maio de 99 eu falei, eu aceito. Isso aconteceu na minha vida, na sua vida aconteceu talvez de outra data, em outro momento. Ele então te chamou. E uma vez que você ouviu esse chamado e aceitou e reconheceu, ele te justificou. Traduza como salvou. Traduza como te tornou a justiça de Deus. Traduza como ele te inocentou através da cruz. Traduza isso como ele puniu Jesus no seu lugar e fez de você inocente e declarou Jesus culpado. E para isso ele recebeu a condenação que era para eu receber, para você receber. Isso é justificação. Ok? Então até aqui estamos alinhados. A parte que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Acho que hoje não, mas em algum momento vai acontecer aí. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não temos corpo glorificado ainda. De vez em quando dá umas alergias, eu fico numa espirradeira. De vez em quando dá umas dor de barriga. De vez em quando dá uma febre e assim vai. Meu corpo com certeza ainda não está glorificado. Porque se tivesse não teria toda essa forma tão esbelta, né? E não manifesta assim tanto a glória de Deus. Ok? Mas a Bíblia fala a respeito da glorificação do crente. Essa é uma etapa futura. O versículo 30 é um relato histórico da nossa existência e da atuação de Deus em nossa vida. Passado, presente e futuro. Tudo junto e revelado no versículo 30. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. Perceba de novo o versículo 28. E agora associe de maneira coerente e correta. Aquilo que você sempre leu, sempre achou lindo e maravilhoso, mas você nunca entendia talvez direito de acordo com aquilo que está a palavra de Deus ali revelado para nós. Que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uau! Em que link que está isso aqui? Na passagem anterior. Então, veja só. Olha que coisa louca, maravilhosamente extraordinária isso. O que o Espírito Santo ora em nós? Quando ele faz esses gemidos inexprimíveis, quando ele se move em nossa vida, o que ele ora? Qual é o conteúdo daquilo que ele ora? Qual que é o conteúdo daquilo que ele ora? Propósito de Deus, para quem? Para nós. O purpose. Obrigado. Muito bom. Eu não estou entendendo, pastor. Me explica. É assim, ó. Olha só. Olha que coisa louca o que eu vou explicar agora. E só crente chapado vai entender o que eu vou falar. Perceba. A Bíblia fala que existe o livro da vida. Nele está contido o nome daqueles que são salvos. Ok. Legal. Mas a Bíblia também fala que existe um livro, o meu nome. Eita, agora complicou. Tem um outro livro nessa história. É o livro do Wesley. E não é qualquer Wesley não é Wesley Safadão. É o Wesley Menezes, esse camarada aqui, ó. É o santificadão. Também não é o John Wesley. John Wesley é outro. É o do Wesley Menezes. Tem o da Pamela. Tá entendendo? Tem o da Ana. Tem um livro que está lá o quê? O que está escrito nesse livro? Os crentes falam isso sem saber. Eles falam isso. Eles falam assim, quando eles percebem que um crente está saindo, se desgarrando, eles querem ajudar, eles vão lá e falam assim, ei, cuidado,
para você não sair do propósito de Deus para a sua vida. Fala essas coisas. Os crentes falam essas coisas. Os crentes são fáceis. Os crentes são sábios, eles são espertos. Às vezes não tem a compreensão plena do assunto, mas eles acertam quando eles dizem isso. Aí eles vão dizer assim, porque existe um plano de Deus para você. Existe um plano de Deus para você. Olha, de onde eles estão tirando isso? É bagagem bíblica, só eles talvez não sabem o que eles estão falando. Aonde está escrito esse plano de Deus para você? Na Bíblia também. Aonde mais? E quem escreveu ele? O Deus que escreveu toda a nossa história, antes que ela existisse. Ah, eu achei que estava escrito nas estrelas. Não, não está nas estrelas. Estava escrito nas estrelas. Não, isso não está escrito nas estrelas, irmão. Não é astrologia isso. É revelação de Deus que eu estou falando para você. Agora, não estou entendendo nada, pastor. Estou boiando, me ajuda aqui que eu estou entrando desespero enquanto você está falando. Tá, beleza. A Bíblia não fala que vai ter um julgamento. Um julgamento final. Certo? Aí lá fala assim, ó. Mas aqueles que estão em Cristo nem serão julgados, já passarão direto por esse julgamento. Sim ou não? Sim. Em qual julgamento? Qual? Qual que é o julgamento que nós já estamos tranquilaço? Em relação à morte? Em relação à salvação. Já estamos justificados. Pronto. Mas a Bíblia fala que existe um tal de galardão, não me fala? Galardão tem a ver com salvação? Existe um que é da salvação. Existe um que é, quem falou? De obras. Ah, mas a obra não salva. Não salva. Por isso que não tem associação entre um julgamento e outro. São julgamentos distintos. Existe um julgamento para poder estabelecer aonde você vai passar a eternidade. Existe outro julgamento que vai estabelecer como. E agora eu queria que você gerasse preocupação no seu coração. Queria mesmo, em nome de Jesus. E agora você recebe uma unção de preocupação. Meu Deus, pastor, eu não queria sair preocupado. Já tenho preocupação da conta a pagar, você quer mais uma? Eu quero a preocupação de eternidade agora sobre você. Porque conta a pagar, você consegue um emprego e resolve. Você ganha um dinheiro que você não esperava, você fica felizinho. Agora, essa é muito mais profunda. Essa é muito mais profunda. Porque ela não define aonde você passa. Porque onde você passa, se você não apostatar, se você não negar a fé, eu acredito muito, e com a unção do Espírito Santo, a ação de Deus na sua vida, isso não vai acontecer. Você vai morrer crente para a glória de Deus, aleluia. Então você vai para o céu, aleluia, glória a Deus. Se o seu coração parar de bater agora, e você for embora, você sabe para onde você vai. Lembrei de uma musiquinha infantil, mas ok. Você sabe para onde você vai. Legal. A pergunta é, e aí? Como que será essa eternidade? O como está condicionado. Olha que loucura isso. Para tudo e para de fazer besteira na terra. Vigia na terra, porque no céu não vai precisar mais vigiar. Para de pecar, crente, em nome de Jesus. Por quê? Porque a minha eternidade está diretamente ligada com a minha atualidade. Eu achei que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Tudo a ver. Terá um julgamento das obras. E vai estabelecer o galardão. Galardão traduza como recompensa, como pagamento. Pagamento o quê? Pagamento diante daquilo que passa. Tem coisa que não passa. Jesus compara isso com um monte de materiais. Fala assim, tem o feno, tem a madeira, e vai. Tem coisa que pega no fogo e acaba. Tem coisa que passa pelo fogo e permanece. Ele está dizendo, tem coisa que é eterna e tem coisa que é só dessa terra. E que para nada prestou, vai morrer junto com você. Agora tem coisa que vai além. Além da vida. E isso é louco. Agora para tudo. Vamos ver se a gente consegue associar as duas realidades. Eu falei que antes de você nascer, eu não estou falando de destino na perspectiva de um ocultista ou de um esotérico. Eu não sou esotérico, eu sou crente. Tá? Esotérico, ele olha para a lua, olha para as estrelas, abraça a árvore, ele quer se energizar. Eu não sou esotérico. Eu estou falando que existe um destino prévio
estabelecido por Deus. Da onde você tirou isso? Dessa palavra que eu acabei de ler, crente. Deus te predestinou. Quem predestina estabelece destino. Mas é só para saber onde vai parar? Não. É como vai viver para poder ter tudo que é para ter. Agora você entendeu. Ou não. Vamos lá. Agora você vai entender porque o Espírito Santo está morando em você. Vamos lá. Carol. Deus criou a Carol. Vou pegar a Carol como exemplo. Deus falou assim, ó, um dia eu vou criar a Carol. Mas não é qualquer Carol, é a Carol Stecone. Beleza, Carol Stecone. Aí ele imaginou como ela seria em termos de corpo. Ele desenhou ela na mente dele. Sem que nada existisse. Sem que o pai dela existisse, sem que a mãe dela existisse, sem o avô existisse, sem homem algum existir. Deus já tinha ela. Eu falo que ele nos criou nele e depois nos manifestou. Oh, a gente não é o fruto do erro da camisinha que furou e não era para furar. A gente não é o fruto de um estupro. A gente não é um fruto de um erro, um acidente. Não, nós fomos criados primeiramente nele. Nós fomos gestados primeiramente nele. Ele nos criou. Você é louco. A Bíblia fala que é tão louco, ela usa a palavra assombrosamente. É assombroso. Chega, ai, dá até medo de pensar um negócio desse. Deus nos desenhou. Olha que louco, mas não é só corpo. Cada detalhe da nossa existência. Todos os dias. Eu sabia do João. Olha que loucura isso. Não foi assim, ai, o João. Aí o João, ai, Carol. E pá. Não, não é pá. Olha que louco isso. Então, cara, Deus tem propósito mesmo. Deus tem plano. Já vou abrir. Deus tem um plano perfeito. Deus tem um plano perfeito. Legal. Agora o que acontece? O ser humano, a Carol nasce no pecado. Então ela nasce estragada. Estragada para quê? Estragada para viver o plano de Deus. Ela precisa ser reconciliada. Ela precisa ser restaurada. Ela precisa ser curada. Ela precisa ser uma obra de resgate. Ela precisa de um salvador. Jesus entrou nessa história para poder fazer com que ela possa fazer o quê? Ela possa passar em algum momento a viver o plano perfeito de Deus. Beleza? Então, a Carol não existia, passou a existir. Ela está lá vivendo vida louca. Fazendo nada do que Deus sonhou para a vida dela. Mas Deus tem tanto amor por ela, tanta misericórdia. E Ele vai usar inúmeras situações, poder alertar, chamar atenção, até que um dia ela para tudo. Talvez isso vai ser até de maneiras das mais difíceis às vezes. Mas vai conseguir pegar o coração dela. E o que Ele vai fazer? Ele vai falar assim, eu amo você, viva livre, porque eu te libertei. Viva e seja feliz. Esse que Ele faz? Não, Ele fala assim, ela não vai conseguir. Ela não vai dar conta. Ela é bem intencionada, ela é querida, ela é legal, gente boa, mas ela vai estragar a vida dela. Eu tenho que garantir que ela acerte. O que eu vou fazer? Eu vou morar nela. Eu vou morar nela. Quando que aconteceu isso? Antes da fundação do mundo, numa conversa entre o Pai e o Espírito Santo e Jesus. Mas que coisa, pastor. Agora você foi longe, hein? Agora você foi muito, eu fui muito longe, irmão. Eu fui antes de tudo. Antes de tudo que é físico. Conversas da Trindade que algumas Deus faz a gente ler, como aquelas que Isaías narrou, entre Deus falando com Deus, na Trindade, ele, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Então você entende que isso é possível. Então, lá na eternidade passada, em tempos cronológicos estou falando, houve uma conversa. O Espírito Santo aceitou esse desafio. Jesus aceitou o desafio da missão de fazer o resgate. O Espírito Santo aceitou o desafio de morar na vida do crente. Porque antes não morava. No Antigo Testamento não existia essa realidade. Cumpria um propósito, mas não era plenitude do Espírito na vida de um crente. Aconteceu isso. Olha que louco agora. O que o Espírito Santo vai fazer na vida da Carol? Fazer ela ficar alegre. O que ele tem que fazer na vida dela? Garantir, é Bíblia agora, tá? Eu não estou fazendo outra coisa, é Bíblia. Ele está ali para garantir que ela viva o propósito para o qual ela foi criada. É isso.
É isso. Só que existe uma batalha dentro do íntimo dela, entre carne e espírito. Ela tem uma tendência enorme por causa do pecado, ela como é um exemplo, tá? Como todos nós, de fazer aquilo que não agrada o coração de Deus. Nós temos uma capacidade enorme de nos desviar daquilo que agrada. Nós dificultamos, nós falamos, não entendo, não quero. Às vezes até entende, mas custa aceitar. Porque é contrário, absolutamente, diametralmente contrário à vontade do Espírito que está nela. Então é uma batalha gigante. Gigante, que acontece todo santo dia. Ou todo dia que não é tão santo assim. Acontece. Está entendendo o que esse Espírito Santo está fazendo na vida de um crente? Agora tem um detalhe. Uma coisa é essa existência dele, essa realidade dele. Agora, uma outra coisa que se abre no contexto bíblico é, ele não apenas está lá como uma realidade inerente ao ser humano crente, mas agora, a respeito, fala em línguas, aí eu entro nesse tema, ele deixa de ser simplesmente uma realidade passiva ou pacífica, ou apenas inerte, parada dentro do crente. Agora, o Espírito Santo, ele mostra-se, ele demonstra-se. Agora faz sentido quando eu falo que o falar em línguas é o sinal do enchimento do Espírito. Lembra que eu falei na última ministração? Sinal de que os crentes na Bíblia sabiam que o outro estava cheio do Espírito Santo era qual? E a gente falou na semana passada, todos em uníssono aqui. Eles falavam em línguas, pastor. É verdade. É o sinal. Porque essa é a manifestação. É a totalidade da manifestação? Não. É a porta de entrada para as manifestações. Então o que acontece nesse processo aqui? Vamos lá. Eu estou orando. Eu estou orando assim. Ó Pai, abençoa a minha vida. Abençoa a minha esposa. Abençoa o Eliel. Abençoa o Gessé. Abençoa a minha mãe. Abençoa a minha vida. Abençoa a minha esposa. E abençoa o Eliel. E abençoa o Gessé. E abençoa a minha mãe. E abençoa a minha vida. Faço a vida assim. Eu só não tenho coragem de falar assim, abençoa só a gente. Só nós. E o mundo que se exploda. Eu não quero nada com isso. Eu consigo amar aquele que está mais próximo e olhe lá. Se eu for sincero na oração, vai por esse caminho. Eu não sei orar como convém. Aí eu começo a oração, abençoa a minha vida. Abençoa a minha esposa. Eliel, Gessé, minha mãe. Mas eu sou um crente cheio do Espírito Santo. Eu não sei orar como convém. Eu preciso de alguém que alinhe, que nivele, que ajeite, que cure, que restaure a minha oração. E faça com que a minha oração estabeleça o propósito da minha vida. E aí que entra o lance do mistério da intercessão pelos outros. Porque dentro do propósito para a minha vida, eu não moro numa ilha deserta, não. Eu estou aqui para poder abençoar vocês. Assim como você está aí para poder abençoar uma pancada de gente na terra. Então quando o Espírito Santo ora, e nós abrimos nossa boca, crentes de que Ele vai enchê-la, como diz a palavra, Ele se encarrega de orar a totalidade do propósito de Deus na minha vida. E isso me leva por caminhos a tocar na vida dos outros. E quanto mais eu faço isso, eu começo a ter mais percepção, não só sobre a minha vida, mas também sobre aquilo que Deus quer fazer na vida dos outros também. É louco. E a gente começa a ser espiritual assim. Começa a virar crente de verdade assim. Porque eu tô lá, raiva, choro, cotorobo, aí pum, vem Daiane na minha mente. Na mente, hein? Na mente. Aí a Bíblia fala, a mente, ela não está entendendo nada. Mas o Espírito está sendo controlado agora pelo Espírito Santo. Isso não vai dar certo para a carne. Não vai dar certo para a carne. Não vai dar certo para a carne. Aí a coisa vai avançando, até que eu começo a perceber, porque alguém me perguntou na semana passada, pastor, eu não sei, se eu não sei o que eu estou orando, como é que eu vou saber que eu estou orando por outro? Eu falei, é que você vai perceber isso, você vai entender isso, e você vai chapar o coco, e Deus vai começar a abrir realidades de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, de dons de curar,
de discernimento de espíritos. Pode até ser num culto público, num ambiente como esse, numa palavra em línguas, que pode ser traduzida talvez por aquele mesmo que fala ou por outra pessoa, e que vai virar um recado da parte de Deus para a vida da Daiane. Fala, como é que começou esse negócio? Ah, que louco isso. É assim. É assim que funciona. Por isso, eu já mostrei passagens bíblicas para vocês de que oravam em línguas e profetizavam. Não é profetizavam, oravam em línguas e profetizavam. Por quê? Porque é um caminho que começa com as línguas e que vai para uma fluidez absurda de Deus que vai tocar a vida do outro. Porque obviamente Deus não quer só fazer na minha vida, Deus quer fazer na vida de muitas pessoas. Mas há um caminho que eu preciso primeiramente aprender como que eu edifico a mim mesmo. Eu preciso aprender primeiramente como que eu edifico a mim mesmo. E obviamente, eita que eu tá pegando aqui, ó. Sai daqui. Eu preciso aprender primeiramente como eu caminho nesse processo de edificação em prol de fazer isso também pela vida dos outros. Isso vai garantir que eu tenha esse dom de variedade de línguas? Não necessariamente. Como é que eu vou saber, pastor? Pelo tanto de vezes que Deus vai apostar em você para poder entregar algo para o outro. Aí você vai começar a perceber, eu tenho esse negócio. É assim que a gente percebe? É assim. Às vezes a percepção fica mais aguçada quando alguém fala assim, Deus nessa noite está te dando tal dom. Aí você fala, opa, recebi. Beleza. Recebeu por fé, glória a Deus, agora é exercitar. Mas às vezes ninguém chega e fala assim, eis que nessa noite você vai receber tal dom. Às vezes, você começa a ter pequenas impressões, pequenas manifestações ligadas àquele dom, até que você tenha absoluta certeza, Deus me deu esse negócio. E o que vai acontecer? Uma vez que você está seguro do que você tem, você vai exercitar isso com mais e mais e mais vontade. Isso vai ativar mais e mais a manifestação de Deus nessa área. E vai fazer os outros perceberem e você perceberem, e aí vai começar um efeito looping. Vai começar a acontecer um ministério de Deus na sua vida por meio desse dom. Você perguntar alguma coisa, Juninho? É uma pergunta muito mais complexa do que essa. O pecado bagunçou tudo, é importante a gente entender isso, Juninho. O pecado bagunçou tudo. Tudo. A gente está falando pelo retrovisor da história. Toda avaliação que nós fizermos disso, precisamos levar em conta uma realidade que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, que bagunçou tudo. Tudo. Morte não era para existir, doenças não era para existir, rebeldias, pecados dos mais diversos não era para existir. Então, tudo isso e muito mais, perguntas como, por que pessoas boas sofrem? Por que crentes ficam doentes? Por que câncer mata crente? Por que crentes se separam, se divorciam? E tantas outras realidades, eu vou enquadrar numa resposta. Originalmente não era isso no coração de Deus. Não era. Mas por que essas coisas se manifestam? Pois é, o pecado bagunçou tudo. Deus precisou fazer uma obra que Ele não mandou um recado e nem mandou alguém fazer. Ele mesmo veio e fez. Tamanha a obra para resgatar a realidade toda. E a Bíblia fala que a terra ainda geme, clamando pela redenção plena, pela restauração completa, que ainda não aconteceu, mas vai existir, vai acontecer. Então, muito difícil responder uma pergunta assim, extremamente difícil explicar. Agora, algumas coisas é importante entender. Essa avaliação de tempo que a gente faz, ela está muito mais ligada à nossa percepção, o quanto que a gente queria, o quanto que a gente sonhou, o quanto que a gente desejou. A avaliação de salvação para Deus, 1000 anos pode se tornar em um dia nessa realidade. Simples assim. Ao ponto que eu posso dizer para você que um senhor de 103 anos, que viveu uma vida devassa, completamente errada, e no leito de morte entrega a vida para Jesus e está salvo com 103 anos de idade, do mesmo modo que eu posso dizer que uma criança que não vingou,
mas que foi gerada, está no céu. Oh, meu Deus do céu, coisa louca. Sim. Essas são as coisas loucas de Deus. Agora você me pergunta, era para viver 103 anos? Não, era para ter vida eterna. Era para morrer no 5º mês de gestação? Não, era para ter vida eterna, dá igual. Nessa perspectiva, uma explicação a nível de Deus, tá? Dá igual. Em todos esses casos, Deus tem uma mesma vontade. Ele quer salvar a todos. Ele deseja que todos sejam salvos. Existe aí uma outra explicação em relação ao tempo da consciência. E uma pessoa que morre ainda sem ter a consciência. Aí entra uma outra compreensão bíblica em relação à garantia da salvação que Deus dá para essas pessoas. E aí entra esses bebês que não foram gerados, como crianças que morrem sem ter a consciência do próprio pecado que elas vivenciam. E Deus se encarrega de dizer que dos tais é o reino dos céus. Então, isso já traz alívio ao nosso coração. Ok? Mas, explicar para você de um modo mais profundo do porquê que acontece isso, eu vou precisar voltar na origem. E a origem é Gênesis 3. Gênesis 3 não era para ter acontecido. Mas aconteceu. E Deus criou um plano de redenção para trazer de volta. E é por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. E é por isso que Ele aposta na gente, para que a gente viva uma vida no Espírito e pregue a palavra, de modo que milhares e milhares de pessoas tenham a mesma oportunidade que eu e você temos de poder estar não apenas aqui nesse lugar, mas estar no centro. E aí os crentes falam isso, né? No centro da vontade de Deus. Quando um crente fala assim, ó, fala do centro da vontade de Deus, da onde ele está falando isso? Do que ele está se referindo a isso? Aonde está na Bíblia? Com quem o Klaus deveria casar? Está na Bíblia? Tá. Aonde está na Bíblia que o Ederson deveria casar com a Daiane? Não está. Que coisa, agora complicou. O que a gente tem que fazer então? Aí que está a questão. Mas se eu não sei orar como convém, olha o negócio. Está vendo como ele precisava garantir algo em nossa vida que nos fizesse acertar, caso contrário nós iríamos errar, mesmo lendo a mesma Bíblia que nós lemos? Você consegue agora entender o seguinte? Olha só, vamos pegar pela essa lógica. Ai, Deus. Tem crente que não ora, meu Deus, mas tem crente que não ora. Tem crente que ora de maneira almática, meu Deus, tem crente que ora de maneira almática. E tem crente que ora de maneira espiritual. Sobre os três, existe um propósito específico de Deus a se cumprir. Que não serve para o outro nem para o outro, mas serve só para esse. Só desse. E quando eu chegar diante de Deus, como sendo o número 1 dessa história, Deus não vai falar assim, Wesley Menezes. Aí eu vou, oi, estou aqui, Senhor. Por que você não foi o número 2? Eu não sabia que era para ser o número 2. Por que você não foi o número 3 então? Eu não sabia, eu só queria ser o número 1. Ah, é verdade, tem que ser o número 1. Então tá, vamos falar do número 1. Qual é a base que ele tem para poder estabelecer o padrão daquilo que era o que ele queria para mim? Se a Bíblia não fala escancaradamente, detalhadamente, esse padrão. Está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer para você? Quando eu falo que existe... E agora começa a explicação. Existe um logos e existe um rema. Existe uma palavra aqui de 66 livros e existe uma palavra que Deus fala, Klaus, Priscila, Ederson, Daiane, Wesley, Daiane, mas não é aquela lá. Para ninguém ficar com dúvida, tá entendendo? É só para casamento? Não, vale para tudo. Vale para o que eu compro, o que eu como, o que eu faço, o que eu decido, o que eu deixo decidir. Agora, olha o perigo que é eu viver a vida sem viver uma vida no Espírito. Então, uma das realidades de eu ter consciência da pessoa do Espírito Santo na minha vida é orando em línguas. Porque quando eu oro em línguas, a consciência se retoma. Oh, ele está aqui dentro, ele ora através da minha vida para cumprir o propósito. Ele faz que todas as coisas, agora faz sentido, todas as coisas cooperem para o bem
Aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Ele ajeita a minha vida enquanto eu oro no Espírito. Ele troca a minha oração egoísta por uma oração perfeita. Mas eu preciso deixar isso acontecer. Eu libero espaço para que haja essa troca. Eu digo basicamente: Espírito Santo, eu não sei orar como convém, então ora por mim, porque senão eu estou perdido, eu estou frito. Uma das primeiras coisas que um crente que já foi cheio do Espírito Santo deixa de fazer quando está vivenciando o pecado: para de orar. Qual o tipo de oração que é a primeira que ele para? Orar em línguas. Orar em línguas é uma que a primeira a morrer. Até que morra do português, aí não fica, sobe mais nada no final. Porque não dá liga mais. Vai ficando muito, muito sem sentido nenhum. Ele já não sente nada, de uma atração nenhuma. Já não há reconhecimento, porque ele está numa berlinda, arriscando a vida, vivendo sem o temor de Deus já. Então, ele rejeita essa realidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala: ore no Espírito, ore em línguas. Porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, edifica a si mesmo. Semana que vem vai ser a nossa última ministração sobre falar em línguas. Eu quero esclarecer um pouco mais a respeito disso, em relação à batalha espiritual, em relação à realidade da carne que em nós habita, em relação ao mundo, em relação a como Deus nos deu uma arma espiritual que não é carnal, não é desse mundo, mas é poderosa em Deus, e é capaz de nos fazer vencer a tríade do mal. Se você não sabe o que é a tríade do mal, alguém deve ter pregado sobre isso algum dia na terra. Vá na internet, joga a tríade do mal, deve aparecer alguma coisa. Talvez você se encarregue de descobrir que a sua igreja está pregando sobre isso, e que o seu pastor acabou de pregar no domingo agora. A internet vai acusar isso lá. Aí você descobre qual é a tríade do mal, e aí então, você vem terça-feira que vem, para a gente poder entender uma das ferramentas poderosas e espirituais que Deus nos concedeu para viver uma vida segundo a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele nos chamou e nos predestinou a viver, segundo a história que Ele quis para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Ai, pastor, foi muito legal, mas estou com um monte de dúvida. Que bom, bem-vindo à fé. A fé tem dúvida, pastor, não sabia. Sim, para você ter certeza, primeiro você tem que ter dúvida. Você começa com a dúvida, depois vira certeza. É assim que funciona. Até que você tenha uma certeza das coisas que você espera e convicção de fatos que você não vê. Mas primeiro começa com um instigar de Deus, que faz você querer mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero conhecer mais. E não há nenhum problema nisso. Está maravilhoso isso. Esse apetite que Deus vai gerando é empolgante, é delicioso, é maravilhoso. E Ele quer fazer isso na nossa vida. Para quê? Para que Ele nos puxe para mais próximo, mais intenso no relacionamento com Ele. Para que Ele quer nos ensinar a ter uma vida triunfante, uma vida vitoriosa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bom. Eu fico maravilhado com esse negócio. Esse tema me... Só de pensar que Deus colocou um trem na minha vida que faz eu vencer o pecado, que faz eu ter vitória sobre as obras do diabo, que faz eu ter vitória sobre as propostas do mundo. Aí eu começo a entender aquilo que a Bíblia fala, que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Mais vencedores. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos? Aleluia.